Olá, eu sou Nilza Baques, musicoterapeuta, educadora musical, trabalho com desenvolvimento infantil há mais de 18 anos e hoje estou aqui para estar conversando com vocês sobre um tema no qual muitos profissionais têm me pedido para falar, sobre como desenvolver um relatório completo em musicoterapia. Então, vamos pensar em quais etapas desse desenvolvimento de relatório nós precisamos ter para que que chegue todas as informações possíveis à família, à equipe multidisciplinar e também aos médicos que estão trabalhando com essa criança. Atualmente eu tenho uma clínica na cidade de Joinville, um centro Amare, centro especializado em musicoterapia. Trabalho com crianças na parte de neuroreabilitação, adultos também, e nós atendemos pessoas também com Alzheimer, né, e demência, no qual eu faço os atendimentos. E é isso. Queria pedir para que você pudesse se inscrever neste canal, pudesse ativar o sininho, dar um curtir, para que dessa forma o YouTube possa entender que é um conteúdo importante e possa estar entregando essas informações a outros profissionais também. Estarei agora compartilhando a minha tela com vocês e vamos juntos nessa jornada de como desenvolver um relatório completo com todas as informações necessárias. Vamos lá. Então, olha só, né? Quando nós pensamos em desenvolver um relatório, nós precisamos refletir para quem que nós vamos estar entregando essas informações. A primeira pessoa a ter acesso a esse relatório, além do paciente, quando eu estou falando de uma criança, é a família, né? Mas um adulto também, ele recebe um plano de tratamento completo também, né? Junto com esse relatório. Tá? Existem algumas etapas que precisam estar dentro desse processo de relatório para que ele possa realmente contemplar todas as informações, desde as informações do paciente, como também as avaliações que são realizadas, o plano de tratamento e também, né, as observações que foram realizadas a partir da avaliação. Então, vamos lá, né? O primeiro aspecto, o primeiro ponto a se conter dentro de um plano de tratamento, né? Um relatório, perdão, são os dados de identificação. Então, você precisa colocar informações do seu cliente, você precisa colocar o nome, idade, data de nascimento, se a criança for, se for uma pessoa menor de idade, colocar o nome dos responsáveis, endereço, né? E depois você também vai colocar informações do terapeuta. Então, você vai colocar o seu nome, você vai colocar o número de registro que você tem de associação, de qual associação você faz parte, tá? E aqui você vai trazer de uma forma curta, né, o contexto terapêutico, aonde que as terapias são realizadas, o endereço, né, se é numa sala, se é dentro de uma equipe multidisciplinar, se é dentro de um hospital, se é dentro de um lar de idosos, se é na residência da pessoa, tá? Então, você precisa colocar essas informações aqui dentro dessa parte inicial de identificação. Em seguida, você vai trazer o histórico clínico, né, e o contexto do cliente. Então, você vai trazer, né, todo o contexto do histórico médico e terapêutico. Ou seja, aqui entende-se que você fez a anamnese inicial, a entrevista com a família ou o responsável, né, e você já entende qual é o diagnóstico, quais terapias a criança ela frequenta, qual é o qual é o período que essa criança frequenta de terapia, né? O contexto social e familiar, como é que é a estrutura dessa família, mora com os pais, mora só com a mãe, mora com os avós, ok? A parte também escolar, onde essa criança estuda, né? Então, essa parte precisa conter no relatório. E também histórico musical. Se é uma família musical, se a criança já toca algum instrumento, se a criança já teve algum atendimento de musicoterapia anterior, se ela já passou por alguma aula de música, musicalização, quais são as preferências musicais dessa criança, toda essa questão de histórico musical também você vai descrever, certo? Depois, tá? Você vai pensar
nos objetivos da avaliação. Aqui escrevi errado, tá bom? Mas os objetivos da avaliação. Então, aqui, gente, o que que você vai colocar? O que que você vai estar avaliando e como você vai estar avaliando essa criança? Nós aqui na clínica, nós trabalhamos com duas escalas de avaliação, a INTEP, que é a Individualized Music Therapy Profile Assessment, e a DEMUCA, tá? Que é uma outra escala também de avaliação brasileira, no qual nós utilizamos para crianças que têm nível 3 de suporte no TEA. Nós vamos pontuar quais são os objetivos gerais que nós vamos estar avaliando. Por exemplo, aqui nós avaliamos os aspectos da musicalidade, da comunicação expressiva e da comunicação receptiva. O específico eu vou estar colocando aqui. Nessa avaliação dentro da ENTAP, dentro desses domínios de musicalidade, comunicação expressiva e receptiva, eu vou observar como é que é o desenvolvimento rítmico da criança, como é que a criança responde a um comando, como é que ela se expressa através da música, de forma verbal ou não verbal, tá? Então, são pontos que eu vou estar observando nesse meu período de avaliação. E isso eu coloco também ali na descrição. Depois, nós vamos pensar nos procedimentos e métodos de avaliação. Então, você vai colocar os instrumentos que já serão utilizados. No nosso caso aqui, a INTEP ou a DEMUCA, tá? Nós vamos descrever um pouquinho dessas escalas, como é que elas são feitas, como é que ela desenvolve o protocolo, tá? Nós vamos colocar as técnicas de avaliação, ou seja, se é uma avaliação qualitativa, só de observação, ou se ela é quantitativa, eu preciso colocar aqui também, por exemplo, a cada 5 vezes que eu disponibilizei um chocalho para criança, ela tocou 3 vezes. Então, é uma observação de avaliação quantitativa. Eu preciso descrever de que forma eu vou analisar. Como que nós colocamos aqui? Nós colocamos assim, a criança está sendo avaliada pela escala X, tá? Dentro dos critérios de desenvolvimento X, musicalidade, comunicação receptiva ou expressiva, alguns aspectos da cognição, muitas vezes a gente coloca. Como que será avaliada? Através das experiências musicais que englobam recriação, improvisação, composição. Então, a gente descreve um pouquinho dessas técnicas, né? E coloca como que nós vamos observar através das intervenções e as respostas da criança, através do quantitativo dessa criança, se ela responde 5 vezes, por exemplo, se eu apresento 5 vezes, né? Como eu disse, uma atividade e ela me responde as 5 vezes ok, dentro do que é previsto, eu digo que ela está 100% desenvolvida nessa habilidade. Então, a gente coloca todos esses pontos aqui. Depois, eu vou colocar o resultado dessa avaliação. Nesses resultados, eu faço uma descrição. Por exemplo, a criança, dentro da avaliação dos aspectos comunicacionais, ela foi alertada pela música, ela respondeu finais de frases cantando, ela sabe nomear diversos instrumentos musicais, ela vocaliza junto com o musicoterapeuta, ela traz as onomatopeias dentro de uma canção. E aí a gente traz a interpretação desses resultados. E aí eu coloco assim: então, a partir dessas observações, é possível inferir que a criança ela apresenta um desenvolvimento de comunicação receptiva adequado e já está apta a trabalhar aspectos da expressividade, ou não, não alcançou alguns pré-requisitos de permanência de nível de atenção, de concentração. Então, nós precisamos trabalhar a parte cognitiva, que são as habilidades básicas. Então, eu coloco aqui nessa descrição. Aí, nessa parte da questão do diagnóstico, não que a gente vai fechar um diagnóstico, gente. O musicoterapeuta, ele não tem essa competência de fechar um diagnóstico, mas ele vai descrever, por exemplo, aonde ele encontrou as maiores desafios e dificuldades do cliente. Então, ele vai descrever, por exemplo, foi observado que nos aspectos através da execução de células rítmicas, que a criança ela não possui a coordenação motora desenvolvida nos aspectos de pulsação. Então, ela não desenvolve a marcha, ela não desenvolveu a lateralidade. Então, você pode observar que dentro dos aspectos da musicoterapia, ela não trouxe os resultados obtidos, por exemplo, para esta área.
ok? Então, a gente faz essa descrição dessa forma. Não que você vai diagnosticar, e a criança tem, de acordo com as observações e avaliações, ela apresenta o diagnóstico de TEA. Não. De acordo com as observações, ela apresenta o diagnóstico de TDAH. Não, quem faz isso é o médico, tá? Você vai, por exemplo, descrever. É, a criança apresenta níveis de dificuldades de atenção, permanecendo apenas 1 minuto, 2 minutos dentro de uma proposta, né? Ela não apresenta contato visual suficiente para desenvolver outras habilidades. Então, você vai dar nesses quesitos diagnósticos, tá? Então, presta muita atenção quando eu falo sobre isso. Não que você vai fechar um diagnóstico, mas que através da tua observação você conseguiu pontuar alguns pontos de dificuldades e desafios a ser trabalhado com o cliente. E a partir disso, você vai desenvolver o plano terapêutico, que é o plano de tratamento. Aqui no nosso espaço, nós colocamos o plano musicoterapêutico individualizado, que você vai pontuar os objetivos terapêuticos que você vai estar desenvolvendo com a criança nos próximos 4 meses, como que você vai estar executando essas intervenções e essas propostas. E o cronograma, nós colocamos a partir quanto tempo nós vamos desenvolver e como que nós vamos avaliar e quando que nós vamos entregar uma próxima reavaliação, que é a média de 4 meses. Então, 3 meses nós aplicamos a intervenção e 1 mês a gente faz a reavaliação e fecha o relatório, tá? E também colocar os critérios de avaliação, que é aquele mesmo ponto lá do início, né, que foi abordado aqui com vocês. É importante a gente colocar as referências bibliográficas? Sim. Por quê? Porque a gente vai estar fundamentando todo esse texto. Então, nós precisamos desenvolver, sim, mostrar que a musicoterapia é uma prática de evidência através das referências, tá? E por fim, né, se você tem algum documento adicional, você vai anexar. Nós anexamos aqui, normalmente, os gráficos, tá, que nós colocamos dentro desse processo avaliativo. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, eu não vou apresentar de uma forma completa, mas eu vou só mostrar aqui para vocês como é que a gente faz toda essa descrição, tá bom? A gente coloca as informações dessa forma aqui para entregar para a família, tá? Então, a gente coloca as informações da clínica, né? Quem é o profissional responsável, o nome da criança. A data de nascimento, outra parte, fica no plano musicoterapêutico individualizado. Fazemos todas as descrições do que é, né? Do que é a musicoterapia, da lei de regulamentação, da escala, de quanto tempo de atendimento, uma vez na semana, a duração do atendimento, ok? Nós fazemos toda a fundamentação de onde nós desenvolvemos a parte da técnica dentro dos atendimentos, tá? Então, uma descrição bem completa de tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, ó. E aqui também é colocado a parte de avaliação, né, do que foi observado de forma qualitativa, né, interpretação dos dados. E aqui, por fim, é colocado a parte de gráfico de forma quantitativa. Então, a gente vai observar de como ela desenvolveu, né, essas avaliações, ó. Aqui foi aplicada a escala DEMUCA, tá? E daí os critérios que foram avaliados, tá? A gente coloca aqui dentro dessa etapa aqui. Por fim, a gente anota todo o plano musicoterapêutico, aqui os objetivos de como a gente vai trabalhar, coloca como é que é, porque, como que foi desenvolvido e como é que é feito a estrutura das sessões, né, com atividades musicais estruturadas e não estruturadas, e quando a gente vai refazer a avaliação e faz a assinatura e fecha, então, o protocolo de avaliação, né, e relatório da criança e nós entregamos para a família, tá? Então, é um relatório completo e complexo de se fazer, não é simples, mas é de suma importância que cada um possa compreender e desenvolver essas etapas dentro de um processo terapêutico, para que possa cumprir, então, com todas as etapas e entregar um trabalho de excelência. Tá bom, gente? Eu espero que vocês possam usufruir desse material. Me coloco aqui à disposição para tirar algumas dúvidas. Você pode estar seguindo também no Instagram, nilza.baques, e ali entrando em contato comigo, caso queira
conversar, tirar algumas dúvidas e, quem sabe, fazer uma supervisão de uma forma mais detalhada sobre os relatórios, tá bom? Um abraço para vocês, e se cuidem por aí. Tchau, tchau.